Com várias medidas no mínimo questionáveis, Donald Trump atualmente ele está ajudando a esquerda global. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Saiu aqui na Exame, Trudeau renova popularidade no Canadá graças a ataques de Trump. Popularidade do primeiro-ministro subiu 12 pontos ante março e sua gestão voltou a contar com a aprovação de 52% dos canadenses, segundo pesquisa. Os ataques pessoais do presidente americano Donald Trump contra Justin Trudeau elevaram a popularidade do primeiro-ministro canadense na opinião pública, segundo duas pesquisas publicadas nesta sexta-feira, dia 15. Em baixa há mais de um ano, a popularidade de Trudeau subiu 12 pontos em comparação a março e sua gestão volta a contar com a aprovação da maioria dos canadenses, 52%, indicaram duas pesquisas do Instituto Agnos Reid. Mais uma notícia aqui também falando, saiu na Folha de São Paulo. Europa deve se preparar contra a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos, diz Macron. Em comunicado oficial, a nação presidente da França anuncia novos investimentos militares para conter a ameaça russa. E aqui no final, a sequência de acontecimentos precipitou o movimento de países europeus, como a França, o Reino Unido e a Alemanha, de rearmar o continente e buscar uma arquitetura de segurança própria, independente da OTAN. Analistas apontam que a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos só tem força como dissuasão se eventuais adversários estiverem certos de que os países virão ao resgate uns dos outros. E as falas e ações de Trump vêm contribuindo para erodir essa certeza. Tudo isso acontecendo logo após aquele fiasco que aconteceu na Casa Branca entre o Zelensky e o Trump. Em um acordo que era para ser favorável para as duas partes, Trump tentou um acordo mais favorável para os Estados Unidos e acabou que o Zelensky não concordou, mas ainda está aberto para negociações. E o que acontece? Se o Trump está querendo defender a Ucrânia simplesmente para poder ter um benefício para os Estados Unidos, isso cai por terra todo aquele propósito, porque se ele não fizer isso, se não tiver nenhuma vantagem para os Estados Unidos, então ele não vai defender, o que acontece? Outras nações começam a se sentir motivadas a começar a fazer invasões também em outros países. Isso influencia todo o mundo. Isso é importante a gente entender o que está acontecendo. Dessa forma, como que o Trump está ajudando a esquerda? A gente vê no caso do Trudeau. É um cara realmente esquerdista, controlador, totalitário. Ele, durante a pandemia, foi um desses pandemínios que estava bloqueando tudo, aquele tranca tudo ridículo que não resolveu nada. Mas ele era um dos caras que estava defendendo, inclusive bloqueando as contas de pessoas que, porventura, viessem a furar esse bloqueio, essa proibição lá no Canadá. E o que acontece? Isso veio desgastando muito a popularidade dele. Só que agora, nenhuma canetada, nenhuma medida que a gente não entende um propósito, não entende um motivo de acontecer, simplesmente levantando essas sanções, levantando tarifas para produtos canadenses, o que começou a acontecer? Toda a população começou a se reunir contra essas medidas dos Estados Unidos, apoiando quem? O Trudeau, o primeiro-ministro. Isso levantou a moral dele, voltou a ter uma popularidade acima dos 50%. Ou seja, o Trump ele está ajudando de fato a esquerda no mundo. A gente vê também sobre essa questão do Macron, que é outro progressista, outro que tem esse viés de esquerda. Agora ele está assumindo esse protagonismo, falando pelos países da Europa. Olha só, caiu de bandeja os Estados Unidos, o Trump ele podia realmente estar assumindo esse protagonismo, cuidando dessas ações, enviando mais ajuda, favorecendo. Para finalizar essa guerra logo, é falar assim, nossa, a gente vai ajudar em peso a Ucrânia se vocês não tirarem o exército russo daí. O que ia acontecer? No dia seguinte, o Putin já ia dar um jeito de começar a tirar as tropas, porque vê que agora o caldo ia engrossar. Simples assim. Agora, dessa forma, ele entregou de bandeja o protagonismo para o Macron. E ele está se aproveitando dessa forma. É claro que tem todos os outros aspectos que a Europa está percebendo que não dá para confiar, não dá para. Eram aliados de longa data, mas agora o Trump está jogando tudo isso pelo ralo. E o principal ponto, quem que sai mais favorecido dessa história toda? O próprio Putin. Que muita gente ainda acreditava que era de direita, por conta daquele ideologia e tudo. Mas a gente vê que o cara é sócia até a alma, um ditadorzinho de merda, e tá realmente colocando toda a população dele, tá jogando a população, os soldados, guerreiros lá, no moedor de carne, simplesmente para benefício próprio. Não é outra a não ser a definição de esquerda, de controle total, de Estado máximo.
E eu acredito, inclusive, que ele influencia em todo o globo. Tem algumas pessoas que acreditam que não. A Europa que está passando aquelas leis de censura e redução de liberdade de expressão e tudo, e isso que é uma aval. Mas enquanto isso, a Rússia faz aquele tipo de propaganda disseminando em vários lugares essa política ESG para acabar com o uso de petróleo, carvão mineral. Foi feito isso na Europa justamente para eles aumentarem a dependência do gás russo. Provavelmente eles financiavam também Cuba, Venezuela, Irã. Agora, esses países estão mais quebrados do que nunca. Por quê? Porque agora a Rússia não tem mais condições de estar financiando. Ou seja, tudo de ruim que acontece no planeta com relação a essas nações está intimamente relacionado com o quê? Com a Rússia. E se eles conseguirem alcançar o objetivo, congela a linha de frente, o que que garante que eles não vão avançar mais uma vez no futuro, daqui a 10, 20 anos? Como já foi feito em 2014, não está muito longe não, 2014, eles invadiram a Crimeia, invadiram outras partes da Ucrânia lá, e veio o cessar-fogo para congelar a linha de frente, e aí o que que aconteceu? Mais uma vez, eles se reagruparam, teve o reforço bélico, reorganizaram todo o exército e invadiram mais uma vez. Então a gente não dá para confiar numa nação dessa. E o Zelensky está certo em manter-se firme. A única alternativa agora que eles estão aceitando é a retirada das tropas, inclusive da Crimeia e de outros territórios que foram invadidos em 2014. Agora, o Trump, ele realmente, eu espero que ele volte atrás, perceba rapidamente esse erro que ele está cometendo. Por quê? Porque tem muitas ações que são certas, assim, que ele está empreitando aí sobre essa luta contra a censura, tanto na Europa, no Brasil, em outras nações, esse pessoal que fica querendo cercear a liberdade de expressão. E a gente acaba perdendo, porque se ele tá levantando essa bandeira e ele acaba se colocando nessa posição, ele perde credibilidade, ele perde poder de ação. Acaba que todo mundo sai perdendo nessa história. Então eu tô bastante preocupado com essa situação. Espero que ele reconheça o erro que ele tá cometendo, volte atrás rapidamente pra gente conseguir voltar nos eixos. E ele pare de favorecer tanto assim a esquerda global. Bom, por esse vídeo aí, se você gostou, curta, compartilha. Se tem uma opinião divergente, pode deixar aqui nos comentários também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.